Nesta videoaula, utilizarei ainda o recurso de simulação denominado Cloth. Vamos criar um efeito aqui de uma toalha caindo sobre uma superfície, sobre esse obstáculo que será o cubo. Este tutorial ele é baseado em um tutorial em inglês. E vamos apenas reforçar aqui o nosso entendimento sobre o uso desse recurso. Vamos então começar. Inicialmente, eu vou manter o cubo na minha área, que vai ser um dos obstáculos, encostando o cursor na seta azul e puxando aqui para cima. Vou desativar a seleção do cubo, clicando na tecla A. E aqui onde está o cursor, eu vou clicar Shift mais A, que me permite abrir aquele menu flutuante de adição de objetos primitivos. E vou criar uma Mesh Plane. Vocês podem perceber que a mesh foi criada embaixo do cubo. Vou usar a tecla S de escala para aumentar o dimensionamento. E esse plano será a nossa superfície, ou nosso chão aqui do nosso cenário. Vou clicar A para desativar a seleção e dessa vez vou dar Shift mais A para inserir uma segunda Mesh Plane. Ela surgiu debaixo do cubo, eu não estou enxergando, mas eu estou vendo os manipuladores. Encosto o cursor sobre a seta azul, seguro o botão esquerdo do mouse e puxo para cima. Vou dar um S de escala para aumentar um pouquinho o diâmetro dela. Vou dar um zoom agora com o botão do meio do mouse. E aqui nós temos os três objetos que serão os objetos no nosso cenário aqui dessa simulação. Esse primeiro, que é a superfície, que será o tecido. O segundo, o cubo, que será um obstáculo, onde o tecido cairá por cima. E o terceiro, a nossa superfície, que será o chão, onde também teremos a utilização dele como um efeito de colisão. O segundo passo será agora selecionar essa superfície plana, que é composta de 4 vértices, 4 arestas e uma face apenas, e transformá-la com o efeito de simulação de tecidos, ou seja, vamos transformar essa forma em um tecido. E para isso é necessário que eu tenha que subdividir a sua superfície. Eu posso ir para o Edit Mode, mas também eu tenho um recurso bem prático, que é vindo aqui na barra lateral direita e adicionar um modificador, que pode ser buscado naquele ícone em forma de uma chave inglesa, em Add Modifier. Clico com o botão esquerdo do mouse, na opção Generate, eu vou buscar aqui o modificador Subdivision Surface. A aplicação desse modificador só pode ser feita aqui na Object Mode. Vocês vão perceber que no momento que eu apliquei o modificador sobre a superfície, que era um retângulo, passou a ter uma forma de um losango. Isso porque aqui nas propriedades do modificador, na opção Subdivision, eu tenho algumas informações de alteração para poder aplicar o modificador. Porém, ainda o modificador não foi aplicado. Vocês vão perceber que quando eu entro no modo de edição, clicando aqui embaixo e saindo da Object Mode e indo para Edit Mode, posso usar também a tecla Tab, a minha superfície plana ainda mantém a sua forma e o elemento subdividido ainda não tem as suas divisões visualizadas. Voltando ao Object Mode, aqui embaixo, eu vou fazer agora a alteração dos parâmetros aqui do Subdivision para dar uma forma circular à nossa superfície que antes era retangular. Então eu venho aqui em Subdivision, clico na primeira opção View, dou o valor 5 e clico Enter. Da mesma forma, na opção Render, na parte de baixo, clico com o botão esquerdo do mouse, insiro o valor 5 e dou o Enter. Vocês vão perceber que agora a minha forma ficou circular. E quando eu vier para o modo Edit, que é o modo de edição, eu ainda não tenho as subdivisões aplicadas ao meu objeto. Voltando para o Object Mode, como eu tinha falado, para eu aplicar a subdivisão, eu venho em Apply, clico, e aqui agora, quando eu vier para o modo de edição, eu já posso perceber, vou dar um zoom aqui com o botão do meio do mouse, vou dar uma movimentação segurando o botão do meio do mouse e arrastando para fazer um giro orbital. Eu já tenho aqui o meu objeto, que era aquela superfície básica retangular, plana, uma forma
circular com a diversidade agora de vértices e faces. Vou clicar o aqui para desativar. Eu posso perceber uma diversidade de faces, vértices, né, e arestas. Vocês podem observar aqui na parte superior a quantidade depois da atribuição do modificador. Vou selecionar o objeto, tecla na tecla A. Repare que somente o objeto foi selecionado, depois eu estou no modo Edit. O terceiro passo agora vai ser mudar o meu renderizador, cujo padrão o Blender nos coloca aqui na inicialização, o Blender Render. Eu venho aqui nessa caixa superior, onde eu tenho o Blender Render, eu modifico para Cycles Render. O Cycles Render é um renderizador que permite fazer um trabalho com melhor qualidade. Porém, cautela aí porque ele consome mais processamento da sua CPU. Vamos agora buscar outro passo, que é adicionar ao objeto selecionado, que vai ser o nosso tecido, um material, ou seja, uma cor, textura, clicando nesse ícone aqui na barra lateral direita, em forma de uma circunferência, que é o material. E aqui na opção New, eu vou clicar para criar um novo material, porém ainda eu não irei mexer em nada aqui. O que eu farei agora é encostar o meu cursor aqui na janela principal, bem no canto superior direito, onde tem essas ranhuras, seguro com o botão esquerdo, arrasto para a esquerda e crio uma segunda tela, que é justamente a cópia fiel da primeira. Essa segunda janela, eu vou encostar o cursor nela e vou desativar a barra de ferramentas que fica na lateral direita, clicando na tecla T. Vou mudar o padrão de janela, já que ela está utilizando a 3D View igual a essa de cá, clicando aqui embaixo no Editor Type, mudando de 3D View, e vou usar uma janela em forma de UV Image Editor. E aqui eu tenho como inserir agora uma imagem ou textura a esse elemento selecionado aqui. Para fazer isso, eu venho aqui em Image, clico, tem a opção Open Image, que posso usar o atalho Alt mais O, abro o meu diretório no computador e vou buscar um diretório onde eu tenho alguma imagem que eu queira definir como textura para o meu objeto que eu farei o tecido. Vou usar essa imagem daqui. Clico Open Image. Repare que a minha imagem veio para cá. Eu vou usar a rodinha do meio do mouse para dar um zoom e afastamento. O que eu farei agora é posicionar esse elemento que está aqui na minha primeira janela na UV Image para eu aplicar a textura, ou seja, essa imagem, ao elemento. Como é que eu faço isso? Eu venho com o cursor aqui para essa primeira janela e na primeira janela, simplesmente, eu clico a tecla U, que faz com que eu abra o menu UV Mapping e eu escolho a opção Unwrap. E aqui, repare que a minha forma que eu criei veio para a UV Image Editor, porém ainda não tenho ela atribuída à minha forma. O que eu vou fazer é jogar essa textura para essa forma. E aí sim eu vou tirar vou me utilizar daquele recurso aqui da guia de material. Na opção Surface, eu tenho Surface e aqui embaixo eu tenho a opção Color. Em Color, eu vou vir aqui nesse botãozinho, clicá-lo e escolher a opção Image Texture. Clico com o botão esquerdo, automaticamente o padrão Color já mudou para Image Texture e aqui embaixo de Image Texture eu vou clicar aqui nessa janelinha. Vocês vão perceber que eu tenho aqui aquela textura que eu tinha carregado anteriormente. Clico sobre ela e agora sim eu já apliquei a textura à imagem. Eu já apliquei a minha textura à forma que vai ser o meu tecido. Porém, aqui na janela 1, eu não vou ainda, vou dar um zoom aqui com a rodinha do meio do mouse, perceber a minha textura aplicada. Por quê? Porque aqui embaixo, na Viewport Shading, eu estou utilizando o modo de visualização sólido. Para eu enxergar a textura, eu tenho que vir aqui, clicar nessa janelinha, mudar de sólido para Texture. E agora eu já posso perceber a minha textura aplicada à minha forma criada. Para eu melhorar ou definir mais essa textura, eu posso vir aqui na segunda janela, clicar a tecla S de escala, e eu aumento a minha forma, e podem perceber que na primeira janela a minha textura vai ficando mais afinada. Vou clicar aqui com o botão esquerdo e eu vou definir essa texturização aqui para o objeto.
Então, já tendo feito o passo da criação da textura, eu vou encostar o meu cursor aqui, novamente na ranhura da primeira janela, segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado e apontá-lo na direção da segunda janela. Largar o botão esquerdo e aí eu volto a uma janela só na minha área. Vou melhorar aqui. Vou voltar para Object Mode e aqui eu tenho os três elementos, que vai ser o meu tecido, o meu cubo e o meu chão no cenário. Vou atribuir cores ao cubo e ao chão. Vou selecionar o cubo com o botão direito, venho aqui, clico em material, ou em Diffuse Color, clicar, eu abro essa opção, vou criar uma cor aqui verdinha no meu cubo. E aqui no chão vou selecioná-lo, vou dar um New para criar um material, e aqui em Color, clicar e vou atribuir ele um amarelinho mais claro. Vou agora selecionar minha lâmpada, segurar no eixo Y e puxá-lo para que ela fique entre a câmera e o meu cenário. Vou dar um valor Use Nodes, não vou mexer aqui na cor, e aqui em Strength eu vou dar 500 e dou Enter. Vamos agora aplicar os efeitos que vão me permitir fazer a animação que eu desejo. Antes de mais nada, eu vou selecionar o cubo, vim aqui no ícone Efeitos Físicos e vou atribuir a ele o efeito Collision. Vou selecionar minha superfície com o botão direito do mouse, venho aqui no ícone de Efeitos Físicos e dou Collision. E venho agora no meu tecido, que vai ser essa forma de cima, seleciono, clico no efeito físico e vou atribuir a ele o efeito físico Cloth, que é simulação de tecidos. Com o tecido selecionado, eu vou ver aqui os efeitos que são as propriedades referentes ao efeito Cloth. Eu vou alterar alguns parâmetros aqui, inicialmente em Cloth Cache, ou Cachê. Repare que eu começo do Start 1 ao Start 250. Eu vou diminuir esse valor aqui para 100, tornar minha animação mais rápida. E aqui no meu quadro, que é a minha timeline, eu estou utilizando 250 frames, eu também vou alterar para o mesmo valor. Start 1, End 100. Com isso eu faço uma animação mais curta. Para ver como é que está o meu processamento da animação, eu vou clicar em Alt A ou aqui em Play e eu vou perceber já o meu efeito sendo praticado aqui no centro. Essa tarja azul é o cache provocando o efeito inicial. A partir do momento que ele chega no último frame e retorna, ele vem de uma forma mais rápida. Para ver como é que está a renderização, ou seja, a imagem do meu cenário, eu vou clicar o F12. Percebo que a minha câmera não está bem ajustada. Vou dar o ESC para sair. E venho aqui em View, clico em Câmera. Vou clicar a tecla N, que me permite abrir aquele menu na lateral direita da minha 3D View. Vou buscar a opção Lock Camera, que me permite travar a câmera. E aqui eu vou movimentar a minha área, fazendo com que eu possa verificar e ajustar a minha tela da forma que me interessar aqui durante o processo de animação. Então aqui eu vou fazendo os ajustes. Feitos os ajustes, eu vou clicar a tecla N, ou antes disso destravar a câmera, vou dar o N. E eu vou perceber que a minha cor do céu aqui no fundo é uma cor escura, então eu posso mudar isso sim. Eu venho aqui na opção Word, em Word eu clico em Use Nodes, e aqui eu vou utilizar em Color a opção Sky Texture. E vou manter esses padrões que aí estão. Quando eu der o F12 aqui para renderizar a cena, vocês vão ver que o meu céu aqui no fundo, em vez de ser acinzentado, ele vai ficar numa cor azul clara. Porque eu ajustei esses parâmetros. Para criar minha animação de vídeo, eu venho aqui em Render, nessa ícone em forma de uma máquina fotográfica. Vou alterar os parâmetros em Dimensions aqui, onde eu tenho o Render Presets, eu clico, eu vou mudar de 1920 1080 para 720, que é o padrão HD.
E vou aqui mudar esse PNG para AVI JPEG, que me permite fazer vídeo. Clico aqui em RGB e nessa opção Quality 90% eu vou segurar com o botão esquerdo e botá-lo em 100%. Esse vídeo será gravado num diretório aqui, definido através, vocês podem definir, é só clicar aqui, vocês vão lá no seu computador, escolhe o diretório que vocês querem e ele grava o vídeo dentro desse diretório. Caso vocês não mexam, ele vai gravar no C:temp, ok? Então vamos fazer a nossa animação. Já tendo feito aqui a configuração da animação, basta que a gente clique aqui em Animation. Vocês vão poder perceber que ele começa a fazer o procedimento da animação frame a frame. Ele vai se utilizar para isso de 100 frames, repare, porque eu estou utilizando 100 frames de animação aqui no meu quadro. E aqui em cima vocês vão ter frame 1, frame 2, frame 3, que representa a quantidade de frames que ele vai fazer o vídeo. Enquanto isso, nós vamos aguardar alguns segundos, eu vou travar o vídeo e no retorno, na finalização, eu vou mostrar para vocês o vídeo já com a animação feita. Até já! E agora já com a animação preparada, eu venho aqui em Render, em Play Render Animation ou Ctrl mais F11, clico e aqui eu vou ter uma prévia daquela animação que eu desenvolvi aqui com efeito de tecido. Vou dar o ESC para sair, vou dar o ESC novamente. E é isso aí, pessoal. Então, vocês vão ver agora aí no final do vídeo outros exemplos que eu fiz aqui, mudando a textura, e aproveitem essa dica para criar alguns efeitos aí interessantes. Até a próxima aula, grande abraço e bom proveito aí da técnica.